Vamos falar então um pouquinho de férias, tá? Quando que o sujeito ele tem férias? Ele tem férias quando ele completa 1 ano de empresa, ou seja, 12 meses. Tá? Então, as férias ela é contada sempre do dia que o sujeito entrou na empresa até daí 1 ano. Dessa data de 1 ano até 2 anos, de 2 anos a 3 anos. Tá? Todo esse período é chamado de período aquisitivo. Por quê? Normalmente, o sujeito ele nunca. Completei 1 ano de empresa hoje, amanhã eu já vou sair de férias. Não. Tá? Ele tem o prazo, depois que ele complementa 1 ano de empresa ou 1 ano de período aquisitivo, ele tem um prazo, tá, de mais 1 ano para poder estar saindo de férias. Por quê? Se juntar 2 anos, ele tem direito a uma terceira parte, né? Um terceiro salário. Então, o que as empresas fazem? Ela, dentro desse período de 1 ano concessivo, ela procura liberar antes de completar os 2 anos, lógico, tá? Então, eu tenho um período de 1 ano de trabalho e depois um período de 11 meses, vamos dizer assim, para estar tirando essas férias. E por que eu falo 11 meses? Porque se eu saí minhas férias completou 1 ano, 11 meses e 15 dias. Pronto, já vou cair nos 2 anos, né? Então, sempre conta um mês antes para não ter problema do sujeito ultrapassar um dia e completar 2 anos, tá? Então, o período trabalhado é chamado de período aquisitivo. Normalmente, eu coloco esse período no exercício, tá? Aí depois, período de concessão. É o período que ele vai tirar as férias, tá? Então, você conta sempre assim, por exemplo, no exercício que nós temos aí abaixo, no exemplo 1, tá? Período de aquisição de 1/7 de 2018 a 30/6 de 2019. Deu 1 ano? Deu 1 ano. A partir do dia 30/6 de 2019, ele já pode tirar férias qualquer dia, tá? Até 30/6 de 2020, tá? Então, antes disso, ele pode tirar em qualquer período. Aí eu coloquei, ele vai tirar de 1 a 30/9 de 2019. Então, ainda ele está dentro de um período que ele pode tirar sem problema para a empresa, tá? Esse período que ele vai tirar é chamado de período de concessão. Quer dizer, eu vou conceder as férias para ele, tá? E do que é composto o lerite das férias? Ele é composto do salário, tá? Ele é composto de adicionais, né? E ele tem, sobre tudo isso, mais 1/3. Tá? Então, nesse exemplo número 1, o sujeito ele ganha R$ 1.950 por mês e ele ganha periculosidade. Tá? Então, o salário dele, eu discriminei aí, salário R$ 1.950, periculosidade, quanto que é a periculosidade? 30% sobre o salário dele. Então, eu calculei 1.950 vezes 30% é igual a quanto? R$ 585. Essa é a periculosidade. Aí, ele tem 1/3 sobre o salário. Lembre-se, o salário dele é composto sempre de um valor do salário mais adicionais, tá? Então, 1/3 é sobre os dois. Então, eu somo 1.950 mais o 585, deu quanto? Deu 2.535, tá? É o total do salário dele, é isso que ele ganha todo mês, tá? Divido por 3. Aí eu vou ter um valor que é 1/3 do salário, que seria 845. Tá bom? Então, os três juntos são os proventos.
Agora, eu preciso descontar INSS. Vocês sabem que desconto de INSS é sobre a remuneração dele. Né? O que é a remuneração? É tudo aquilo que ele vai receber. Só não, né, em cima do salário família, que é aquele salário pago para as crianças, quem tem filhos até 14 anos, em idade escolar, que esteja na escola, né? E nós já falamos bastante sobre isso, tá? Então, o INSS ele só não incide sobre isso. Mas, de resto, entrou dinheiro na folha de pagamento, você vai pagar INSS em cima, tá? Seja prêmio, seja o que for, foi dinheiro, haverá o desconto do INSS. Nesse caso, então, é sobre os salários, as férias também têm a mesma condição. Tá? Então, o INSS, aqui nesse caso, é sobre o salário, sobre o adicional, que no caso é periculosidade, e mais 1/3. Tá? Então, eu coloquei os valores aí embaixo, 1.950 mais 585 da periculosidade, mais 845, que é 1/3. Somei os três, deu um total de R$ 3.380. Aí o que você faz? Você pega esse valor 3.380, vai na nossa famosa tabelinha de INSS para saber qual alíquota, né, qual percentual que ele vai pagar. Eu já procurei na tabela e descobri que esse 3.380 se refere a 14%. Então, eu acho o valor 3.380 vezes 14%, eu achei esse valor, R$ 473,20. Tá? Já deixo separadinho. Aí eu vou para o imposto de renda. Do que é feito o imposto de renda? O salário, mais o adicional, mais 1/3, menos o INSS. Tá? Sempre essa fórmula. Tá? Então, eu pego o salário, 1.950, mais a periculosidade, nesse caso que foi 585, e mais o 1/3, que é 845. Né? E tiro o valor do INSS, que foi 473,20. Tá? Aí eu tenho um total de R$ 2.906,80. De posse desse valor, eu vou aonde? Na minha tabelinha, tá? Do imposto de renda. Então, eu procuro lá na tabela 2.906,80. Eu tenho 15% de desconto. Olhem lá na tabelinha. Tem 15%. Menos a dedução, que também está na tabelinha, na mesma linha, olhem lá. Tá? Então, eu pego esse valor que eu achei para o IR, 2.906,80, acho 15% dele, 15% deu R$ 436,02, menos a tal da dedução que está lá na mesma linha dos 15%, que é de R$ 354,80. Pronto, aí eu já tenho o valor do desconto do imposto de renda, que é R$ 81,22. Tá? De posse de todos esses números, eu vou montar meu lerite. Então, o que eu vou colocar primeiro? Primeiro, os proventos. O que são proventos? Todos os créditos que aquele trabalhador tem direito. Então, nós já temos todos os cálculos, vamos lá. Salário, R$ 1.950. Periculosidade, R$ 585. 1/3 sobre o salário, R$ 845. Aí eu já vou para o desconto. INSS, menos R$ 473,20, que eu já achei lá no INSS. Menos o imposto de renda, que é R$ 81,22. Tá? Quanto sobrou? R$ 2.825,58. Certo? Você viu que é muito parecido com o mensal, né?
e com o do 13º. O que ele tem de diferente? 1/3 sobre as férias, tá? E não é dividido em parcelas, é pago integralmente, tá ok? Vamos lá para um segundo exemplo.